Olá, boa noite. Meu nome é Gabriela e eu fiquei com o tema O Sistema de Organização e de Gestão da Escola, Teoria e Prática. As instituições sociais existem para realizar objetivos. Os objetivos da instituição escolar contemplam a aprendizagem escolar, a formação da cidadania e a de valores e atitudes. O sistema de organização e de gestão da escola é o conjunto de ações, recursos, meios e procedimentos que propiciam as condições para alcançar esses objetivos. Os conceitos de organização, gestão, direção e cultura organizacional. A organização escolar refere-se aos princípios e procedimentos relacionados à ação de planejar o trabalho da escola, racionalizar o uso dos recursos materiais, financeiros, intelectuais e coordenar e avaliar o trabalho das pessoas, tendo em vista a consecução de objetivos. Segundo Schiavenato, um grande escritor, ele distingue dois significados de organização: unidade social, que é uma organização que identifica um empreendimento humano destinado a atingir determinados objetivos. Já a função administrativa, ela refere-se ao ato de organizar, estruturar e integrar recursos e órgãos. Ainda segundo o autor, as organizações são unidades sociais e, portanto, constituídas de pessoas que trabalham juntas, que existem para alcançar determinados objetivos. Os objetivos podem ser o lucro, as transações comerciais, o ensino, a prestação de serviços públicos, a caridade, o lazer, etc. Nossas vidas estão intimamente ligadas às organizações, porque tudo o que fazemos é feito dentro de organizações. As escolas são, pois, organizações e nelas sobressai a interação entre as pessoas para a promoção de formação humana. Assim, a organização escolar define-se como unidade social que reúne pessoas que interagem entre si intencionalmente, operando por meio de estruturas e de processos organizativos próprios, a fim de alcançar objetivos educacionais. Vitor Paro, um professor e escritor, prefere denominar esse conjunto de características de administração escolar. A gestão é, pois, a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e técnicos administrativos. Há várias concepções e modalidades de gestão: centralizada, colegiada, participativa e cogestão. Consideramos ainda o conceito de direção. Por meio da direção, princípio e atributo da gestão, é canalizado o trabalho conjunto das pessoas, orientando-as e integrando-as no rumo dos objetivos. Basicamente, a direção põe em ação o processo de tomada de decisões na organização e coordena os trabalhos, de modo que sejam realizados da melhor maneira possível. A organização informal, a cultura organizacional. As organizações, todavia, sofrem forte impacto dos elementos informais, da organização informal, que diz respeito aos comportamentos, opiniões, ações e formas de relacionamento que surgem espontaneamente entre os membros do grupo. Esses aspectos da organização informal têm sido denominados de cultura organizacional. Isso significa que busca compreender a influência das práticas culturais dos indivíduos e sua subjetividade sobre as formas de organização e da gestão escolar.
A cultura é um conjunto de conhecimentos, valores, crenças, costumes, modos de agir e de comportar-se, adquiridos pelos seres humanos como membros de uma sociedade. Esse conjunto constitui o contexto simbólico que nos rodeia e vai formando nosso modo de pensar e agir, isto é, nossa subjetividade. Cultura, or- organi- Cultura organizacional pode então ser definida como um conjunto de fatores sociais, culturais e psicológicos que influenciam os modos de agir da organização como um todo e o comportamento das pessoas em particular. Dessa forma, o modo como nos comportamos está assentado em nossas crenças, valores, significados, modos de pensar e de agir que vamos formando ao longo da vida. É importante considerar que a cultura organizacional aparece de duas formas. Aparece como a cultura instituída, que refere-se às normas legais, à estrutura organizacional definida pelos órgãos oficiais, as rotinas, a grade curricular e etc. Já a cultura instituinte é aquela que os membros da escola criam, recriam em suas relações e na vivência cotidiana. Esse esquema, ele mostra a cultura organizacional como um ponto de ligação com as áreas de atuação da organização e da gestão da escola. Como mostra a figura, como mostra o esquema, perdão, a cultura organizacional, ela se encontra no centro, onde liga todos os outros pontos, como o projeto pedagógico curricular, o currículo, a avaliação, desenvolvimento profissional e gestão. Essas atividades que envolvem a tomada de decisão. As concepções de organização e de gestão escolar. A organização e os processos de gestão assumem diferentes modalidades, conforme a concepção que se tenha das finalidades sociais e políticas da educação em relação à sociedade e à formação de alunos. Alguns estudos sobre organização e gestão escolar e a observação de experiência realizada nos últimos anos contribuem para ampliar o leque de estilos de gestão e para apresentar de forma esquemática 4 concepções. A técnico-científica, que baseia-se na hierarquia de cargos e funções, nas regras de procedimentos administrativos para racionalização do trabalho e a eficiência dos serviços escolares. A autogestionária, que baseia-se na responsabilidade coletiva, na ausência da direção centralizada e na acentuação da participação direta e por igual de todos os membros da instituição. A interpretativa, que considera como elemento prioritário nas análises do processo de organização e gestão os significados subjetivos, as intenções e as interações pessoais, e o democrático participativa, que baseia-se na relação orgânica entre a direção e a participação dos membros da equipe e defendem uma forma coletiva de tomada de decisões. As concepções de gestão escolar refletem diferentes posições políticas e pareceres acerca do papel das pessoas na sociedade. Portanto, o modo pelo qual uma escola se organiza e se estrutura tem dimensão pedagógica, pois tem que ver com os objetivos mais amplos da instituição relacionados ao seu compromisso com a conservação ou com a transformação social. A gestão participativa.
A participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática, possibilitando o envolvimento de todos os integrantes da escola no processo de tomada de decisões e no fundamento da organização escolar. A participação proporciona melhor conhecimento dos objetivos e das metas da escola, da sua estrutura organizacional e da sua dinâmica, de suas relações com a comunidade e propicia um clima de trabalho favorável à maior aproximação entre professores, alunos e pais. Essa participação, ela fundamenta-se no princípio da autonomia, que significa a capacidade das pessoas e dos grupos para a livre determinação de si próprio, ou seja, a conduta da própria vida. A participação significa, portanto, a intervenção dos profissionais da educação e dos usuários, alunos e pais, na gestão da escola. Há dois sentidos de participação articulados entre si. A de caráter mais interno, como meio de conquista da autonomia da escola, dos professores, dos alunos, constituindo práticas formativas, isto é, elementos pedagógicos curricular e organizacional. Ou seja, a participação é o ingrediente dos próprios objetivos da escola e da educação. A instituição escolar é um lugar de aprendizagem e conhecimento, de desenvolvimento de capacidades intelectuais, sociais, efetivas e éticas. E de caráter mais externo, em que os profissionais da escola, alunos e pais compartilham institucionalmente cerca de processos de tomadas de decisão. Nesse sentido, é por meio dos canais de participação da comunidade que a escola vai deixar de ser redoma, ou seja, vai deixar de ser um lugar fechado e separado da realidade para conquistar um status de comunidade educativa e vai interagir com o meio social. Princípios e características da gestão escolar participativa. Por ser um trabalho complexo, a organização e a gestão escolar requerem o conhecimento e a adoção de alguns princípios básicos, cuja aplicação se deve subordinar às condições concretas de cada escola. São propostos os seguintes princípios de concepção de gestão democrático-participativa: a autonomia da escola e da comunidade educativa, que é definida como a faculdade das pessoas de autogovernar-se, de decidir sobre o seu próprio destino. Relação orgânica entre a direção e a participação dos membros da equipe escolar. Esse princípio conjuga os exercícios responsáveis e compartilhado da direção, a forma participativa da gestão e a responsabilidade individual de cada membro da equipe escolar. Em seguida, o envolvimento da comunidade no processo escolar, isso é, a presença da comunidade na escola, especialmente os pais. Formação continuada para o desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes da comunidade escolar. A escola, ela é um espaço educativo, lugar de aprendizagem em que todos aprendem a participar dos processos decisórios, mas constitui também o local em que os profissionais desenvolvem o seu profissionalismo. Utilização de informações concretas e análise de cada problema em seus múltiplos aspectos com ampla democracia das informações. Esse princípio ele implica os procedimentos de gestão baseados na coleta de dados e de informações reais e seguras, bem como a análise global do problema. Ela também busca analisar os problemas em seus múltiplos aspectos, né, que significa verificar a qualidade das aulas,
o cumprimento dos programas, a qualidade e a experiência dos professores, as características socioeconômicas e culturais dos alunos. A avaliação compartilhada é referente às decisões e procedimentos organizativos que devem ser acompanhados e avaliados com base no princípio das relações orgânicas e entre a direção das participações de membros da equipe escolar. E, por último, a relação humanas produtivas e criativas assentadas em uma busca de objetivos comuns. Esse princípio ele indica a importância do sistema de relações interpessoais para a qualidade do trabalho de cada educador, para a valorização da experiência individual e para o clima amistoso no trabalho. A direção com o princípio e atributo da gestão democrática, a gestão da participação. O significado do termo direção, no contexto escolar, difere de outros processos direcionais, especialmente empresariais. Ele vai além da mobilização das pessoas para a realização eficaz das atividades, pois implica intencionalidade, definição de um rumo educativo, tomada de decisões ante objetivos escolares, sociais e políticos em uma sociedade concreta. A escola, ao cumprir sua função social de mediação, influi significativamente na formação da personalidade humana. Por essa razão, são imprescindíveis os objetivos políticos e pedagógicos. Nesse balãozinho aqui acima, eu trouxe para vocês o significado da palavra intencionalidade, que significa a resolução de fazer algo, de dirigir o comportamento para aquilo que tem significado para nós. O caráter pedagógico de ação educativa consiste precisamente na formulação de objetivos sociopolíticos e educativos na criação de formas de viabilização organizativa e metodologia da educação, tais como a seleção e a organização dos conteúdos e métodos, a organização do ensino, a organização do trabalho escolar, tendo em vista dar uma direção consciente e planejada aos processos educacionais. O processo educativo, portanto, por sua natureza, inclui o conceito de direção, sua adequada estrutura e seu ótimo funcionamento constituem fatores essenciais para atingir eficazmente os objetivos de formação. Ou seja, o trabalho escolar ele implica sempre uma direção. É importante destacar o papel significativo do diretor na escola e na gestão. A participação, o diálogo, a discussão coletiva, a autonomia são práticas indispensáveis da gestão democrática. Mas o exercício de democracia não significa ausência de responsabilidade. Uma vez tomadas as decisões coletivamente, participativamente, é preciso pô-las em prática. Para isso, a escola deve estar bem coordenada e administrada. A estrutura organizacional de uma escola com gestão participativa. Toda instituição escolar possui uma estrutura de organização interna, geralmente prevista no regimento escolar ou em uma legislação específica estadual ou municipal. O termo estrutura tem aqui o sentido de ordenamento e disposição de setores e funções que asseguram o funcionamento de um todo, no caso a escola. Essa estrutura é com frequência representada graficamente em um organograma, desenho que mostra as interrelações entre os vários setores e funções de uma organização ou serviço. Aqui na frente temos uma apresentação dos elementos de composição de estrutura
organizacional básica com os setores e as funções típicas de uma escola. Como podemos observar, aqui no topo, acima, está o conselho da escola, conselho escolar, que ele é geralmente eleito no início do ano letivo e sua composição tem certa proporcionalidade de participação dos docentes, dos especialistas em educação, dos funcionários, dos alunos e seus pais. A direção, ela coordena, organiza e gerencia todas as atividades escolares. Já a assistente da direção ou coordenador de turno é um assistente diretor que desempenha as mesmas funções nas condições de substituto do diretor. Já o setor técnico-administrativo, ele vai responder pelos meios de trabalho que asseguram o atendimento dos objetivos e das funções escolares. A secretaria escolar, ela cuida da documentação, da escritura, das correspondências da escola, dos docentes e dos demais funcionários e dos alunos. O serviço de zeladoria cuida da manutenção, conservação e limpeza do prédio, da guarda das dependências, instalações e equipamentos. Já o multimeios, ele compreende a biblioteca, os laboratórios, os equipamentos audiovisuais, a videoteca e outros recursos didáticos. Já o setor pedagógico, ele compreende atividades de coordenação pedagógica e orientação educacional. O conselho de classe ou série é um órgão de natureza deliberativa no que tange à avaliação discente, resolvendo quanto às ações preventivas e corretivas sobre a tendência dos alunos. A coordenação pedagógica ou professor coordenador coordena, acompanha, assessora, apoia e avalia as atividades pedagógicas curriculares. Já a orientação educacional cuida do atendimento e acompanhamento individual dos alunos em suas dificuldades pessoais e escolares, do relacionamento escola-pais e de outras atividades compatíveis com sua formação profissional. Logo em seguida vem professores, alunos, pais e comunidades APM. A sigla APM, ela significa Associação de Pais e Mestres, que reúne os pais de alunos, o pessoal docente e técnico-administrativo e os alunos maiores de 18 anos, que costuma funcionar por meio de uma diretoria executiva de um conselho deliberado. As funções constitutivas de sistema de organização e de gestão da escola. O processo de organização escolar dispõe, portanto, de funções, propriedades comuns ao sistema organizacional de uma instituição, com base nas quais se definem ações e operações necessárias ao funcionamento institucional. São 4 as funções constitutivas desse sistema. Primeira, o planejamento, que é a explicitação de objetivos e antecipação de decisões para orientar a instituição, prevendo o que se deve fazer para atingi-los. Segundo, a organização, que é a racionalização de recursos humanos, físicos, materiais, financeiros, criando e viabilizando as condições e modos para realizar o que foi planejado. Direção, coordenação, que coordenação de esforço humano, coletivo, pessoal da escola. E avaliação, que é a comprovação e avaliação do funcionamento da escola. Obrigado pela atenção.